Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor possa repousar em cada coração. Estamos aqui nessa introdução ao módulo 1 e, na realidade, essa introdução vai ser mais uma leitura do que propriamente um aprofundamento já na área do saber teológico. É apenas uma introdução que nós vamos aqui aprender o que é Bíblia. De onde se originou a palavra Bíblia? Como é que é feita a divisão da Bíblia? E nós vamos fazer aqui uma leitura e você poderá acompanhar essa leitura e fazer as anotações e tirar suas dúvidas. Você pode voltar o vídeo novamente e acompanhar atentamente tudo aquilo que vai ser falado aqui através dessa videoaula, tá ok? Então, quem falar com vocês é o pastor Adelemir Assis Esteves e vamos aqui iniciando essa jornada muito gloriosa. Vai ser muito bom estar com você e quero ver o aproveitamento aí que você vai ter aí através dessas videoaulas, tá bom? Então, Bíblia. A introdução aqui diz o seguinte: a palavra Bíblia, quer dizer livro, entrou para as línguas modernas passando pelo latim, com origem na palavra grega biblos, ou seja, a palavra original é biblos, aí originou a palavra que nós conhecemos como Bíblia, e passou assim para todos os povos como Bíblia. Originalmente era o nome que se dava à casca de um papiro do século XI a.C. Nós vamos ver isso aí mais à frente, como é que era esse papiro, como é que se desenvolveu essa técnica de escrita. Isso foi por volta do século II d.C. Queridos irmãos, a Bíblia contém 66 livros, sendo que 39 livros são do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Por isso que se dá o nome de Bíblia, quer dizer, uma coleção de livros. A palavra Bíblia, mediante um desenvolvimento histórico divinamente dirigido, segundo cremos, veio a designar o livro dos livros, as Escrituras Sagradas, compostas do Antigo e do Novo Testamento, conforme já dissemos, a principal fonte de ensinamentos religiosos e éticos de nossa civilização. Ou seja, a verdade está na Bíblia. O que agrada a Deus, a nossa conduta, aquilo que nós vamos ser justos, aquilo que Deus ordena, porque Deus é santo, Deus é justo, está na Bíblia. É nesse aglomerado de livros fechados num livro que nós temos tudo isso aqui. Os ensinamentos religiosos, como é que Deus ele aceita a nossa adoração? Como é que devemos adorar a Deus? De que forma? De que maneira? Como é que nós vamos nos aproximar de Deus? Tudo isso está escrito na palavra e a ética também, a ética moral, o que Deus exige do homem para estar diante de Deus, para ser abençoado, para não ser punido, para não ser julgado por Deus, está na Bíblia. Os cristãos colocaram o fundamento de sua fé na revelação de Deus, ou seja, desde o princípio, sempre existiram servos de Deus. E esses servos de Deus eram chamados de patriarcas, e tinham suas famílias. A partir de Enos, começaram a cultuar, invocar a Deus. E nessa revelação que foi dada ao antigo povo hebreu, essa revelação teve a sua plenitude em Jesus Cristo. Tudo que Deus falou através desde o Gênesis, e veio a evolução da revelação divina,
e culminou no surgimento do Messias, no surgimento de Jesus, que foi a encarnação do Verbo de Deus que habitou entre os homens. Já viu que maravilha? A evolução da revelação divina, como é que essa revelação ela foi crescendo, crescendo, até que veio o próprio dono da revelação. Maravilha, né? Tudo isso está escrito aonde? Na Bíblia. E esse compêndio, esses livros fechados em um único livro. Vamos ver agora as divisões da Bíblia. A Bíblia compõe-se de duas partes principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É só você abrir aí a Bíblia, você vai ver essas duas grandes, repartições. O Antigo Testamento foi escrito pela comunidade judaica e por ela preservado 1 milênio ou mais antes da era de Jesus. Ou seja, o Espírito Santo, através dos judeus, foram preservadas as Escrituras Sagradas. O próprio Espírito Santo fez isso. E houve um tempo em que sábios judeus que iam se revezando, até substituindo após a morte, eles iam compilando, depois recompilava, e assim ia sendo preservado todo o escrito sagrado. As revelações de Deus foram preservadas através de homens, principalmente chamados maçoretas, que inventaram um sistema de escrita em que se preservou o fonema, o som da língua hebraica. Porque se não fosse os maçoretas, esse grupo de homens que foram até se revezando, até quando um falecia ou cansava através da idade, outros iam fazendo aquele trabalho de escrita da palavra do Senhor. E através disso o Espírito Santo foi preservando as Escrituras. O Senhor foi usando esses modos de preservação, de escrita. Os detentores dos oráculos de Deus, que foram os judeus, eles tiveram aqueles que preservaram todos esses oráculos, tudo isso movido pelo Espírito de Deus para que não se perdesse essa revelação. Nós vemos aí o grande poder de Deus em preservar a sua palavra que foi dada aos homens, pela sua graça, pela sua misericórdia. O Antigo Testamento foi escrito pela comunidade judaica e por ela preservado 1 milênio ou mais antes da era de Jesus, conforme já fizemos aqui a exposição. O Novo Testamento foi composto pelos discípulos de Cristo ao longo do século I. Ou seja, o Antigo Testamento já foi muito bem extenso. Já o Novo Testamento foi escrito logo no primeiro século. Os evangelhos, nós vamos aprender o que são os evangelhos sinóticos. Nós vamos aprender o que são os atos do Espírito Santo através dos apóstolos, as escritas dos apóstolos, Paulo, Pedro, dos servos de Deus, Tiago, a revelação que foi dada a João, que é chamado de Apocalipse, lá na ilha de Patmos. Ou seja, escritores de todas as épocas e gerações em lugares, em vários lugares. Assim foi gradativamente a Bíblia foi escrita. A palavra testamento, que seria bem mais traduzido por aliança, é a tradução de palavras hebraicas e gregas que significam pacto ou aliança. Quero deixar bem claro aqui para os nossos amados irmãos que a Bíblia é um livro de pactos entre Deus e o homem. Começou lá no início com Adão. Deus fez um pacto com Adão. O que é um pacto? Alguém propõe um documento, o qual ele se obriga a cumprir aquele documento, e a pessoa, ele aceita aquele documento e se obriga a acatar aquele documento.
A Bíblia é o livro dos pactos, pacto adâmico, o pacto do começo, o pacto que Deus fez com Noé, o pacto que Deus fez com Abraão, e vai assim por diante. Isso aí, posteriormente, nós vamos estudar isso com mais minúcias. E aqui, continuando, as palavras hebraicas e gregas significam pacto, aliança, que seria bem mais traduzido, né, em vez de testamento, mas por aliança. O Antigo Testamento é o pacto celebrado entre Deus e seu povo Israel, e o Novo Pacto celebrado entre Deus e os cristãos. Essas expressões vêm sendo usadas desde os fins do século II depois de Cristo, para distinguir entre as escrituras judaicas e as escrituras cristãs, ou seja, aquele bloco de livros que os judeus usaram, começou a ser escrito por Moisés, veio até o último profeta, chamado de Antigo Testamento. E quero deixar aqui uma palavra que às vezes alguns irmãos pensam, mas eu não quero ler o Antigo Testamento porque eu acho uma coisa enjoada, já ultrapassada, já está dito, é antigo, já passou, já envelheceu. Nada, pelo contrário. O Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, mas é a palavra, a revelação progressiva. Revelação progressiva é de suma importância para nós. Por quê? Se não houvesse o que nós chamamos de Antigo Testamento, é como se fosse uma casa e se quisesse colocar um telhado sem paredes e sem alicerce. Como surgiu o Messias? A Bíblia é cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro da Bíblia. E nós vamos vendo, através do Antigo Testamento, essa revelação que era oculta, né? Eram sombras. E através da vinda do Messias, nos foi revelado de uma maneira mais especial todos aqueles simbolismos que tipificavam Cristo. Isso tudo está no chamado Antigo Testamento. E o Novo Testamento, que nós usamos, né, que veio através dos escritos dos evangelistas, esse Novo Testamento é a expressão que é usada para distinguir as escrituras cristãs. Mas na realidade é um único bloco, é uma evolução da revelação divina. Alguns preferem a palavra pacto, no grego diatek, em vez de testamento, todavia tornou-se generalizado o uso da palavra testamento. Então nós não vamos falar aqui é o antigo diatek, o novo diatek, não, Antigo Testamento, Novo Testamento. Fica bem claro, né, que é um bloco de livros, né, 39 livros, e depois veio mais 27 livros escritos na nossa era cristã. E continuando aqui, visto que os pactos dependem da morte do testador, especialmente os dois grandes pactos das Escrituras, na realidade são testamentos, mas na realidade são pactos. E o grande testamento foi na morte de Jesus que unificou esses dois grandes pactos, né? Os pactos do Antigo Testamento, ou os pactos da Antiga Aliança, e o pacto da Nova Aliança. Então fica bem claro, essas nomenclaturas, Antigo, Novo, é só para nosso entendimento, para nossa divisão, mas na realidade tudo é uma revelação progressiva. Tem divisão para Deus, não tem uma divisão, simplesmente é uma evolução. Agora, para nós humanos, precisamos, né, de minúcias, precisamos de organização, a nossa mente às vezes falha ou então fica lenta, não consegue alcançar, então Deus deu essa permissão de fazer essas duas grandes divisões.
A palavra testamento entrou em uso por haver sido a tradução adotada na versão latina para o vocábulo grego diatec. Daí por diante o termo passou para muitos idiomas modernos. A palavra hebraica correspondente é berit, que foi traduzida por diatec. A palavra berit, que é do original hebraico, com a tradução que foi feita pelos 70 sábios por ordem de um imperador, se tornou a chamada Septuaginta. Começou aí com a tradução dos 5 livros da lei. E a palavra berit foi traduzida como diatec. Tudo quer dizer pacto, aliança. Agora vamos ver aqui, continuando vendo aqui, a divisão dos 2 grandes pactos, o Antigo Testamento. A divisão do Antigo Testamento é baseada na disposição dos livros por tópicos. Você vai ver que na disposição da Bíblia hebraica, ali tem a Torá, tem os escritos e tem os profetas. Isso aí vamos estudar mais tarde. Hoje aqui simplesmente é uma leitura, apenas uma informação, uma breve informação da origem da palavra Bíblia, suas divisões, temos uma ideia, mas vamos estudar isso com mais profundidade. A Bíblia hebraica é empregada uma divisão em 3 partes, né? A Torá, os escritos e os profetas. Os 5 livros de Moisés, que outorgou a lei, aparecem em primeiro lugar. Segue-se os livros dos homens que desempenharam a função de profetas. E depois vieram aqueles livros que são considerados como os escritos. O Antigo Testamento narra a história do povo que Deus escolheu para fazer com ele uma aliança antes do nascimento de Jesus e como surgiu esse povo. Ou seja, o povo hebreu não surgiu por acaso. Isso aí vem lá desde a expulsão do homem do Éden, chegou até Abraão. Abraão gerou ali os patriarcas, veio Isaac, veio Jacó, vieram os 12 patriarcas, e ali foi formado o que? Um povo, porque o Messias teria de nascer de um povo. E esse povo escolhido vem da linhagem patriarcal. Então não tem nada, ou se diz assim, fora do contexto, surgiu de paraquedas, nada surge de paraquedas. Nem eu, nem você. Nós não caímos de paraquedas na história. Essa nossa história, esse nosso surgimento nesse mundo, tudo tem um propósito divino. E pela grande misericórdia de Deus, o propósito divino conosco foi de nos abençoar, de nos escolher, de fazer um pacto conosco, um pacto de salvação. Nós cremos no Messias Jesus, cremos no poder da aspersão do sangue de Jesus, do poder purificador do sangue de Jesus. Agora, nesse Antigo Testamento, nós também vamos ver como é que o povo viveu na escravidão do Egito, como possuiu uma terra, como foi governado, quais as relações que teve com outros povos e nações, como organizou as suas leis e como viveu a sua religião. Tudo está escrito na Bíblia, tanto os erros como os acertos. Tanto que foi de ruim, como também o que foi de bom. Mas nós vemos que em tudo tem a fidelidade de Deus. Deus foi fiel ao seu pacto. Tanto que quando o Messias é introduzido no mundo, ali foi o quê? Tornou em Cristo toda a reunificação de todos aqueles pactos. E damos graças a Deus, porque Deus é fiel. Muitos homens de Deus passaram pela história, muitos homens de Deus, os quais Deus lidou com eles, já foram embora
mas Deus continua lidando conosco e vai continuar lidando com as nossas gerações, se porventura ainda tiver tempo, creio que um pouco de tempo virão, e Deus continua sendo o Deus dos pactos e o Deus fiel ao seu pacto. E continuando aqui, apresenta também os costumes desse povo, a sua cultura, seus conflitos, derrotas, esperanças, como também como esse povo se comportou em relação à aliança com Iavé. Iavé é como se diz, é tipo um acróstico das 4 consoantes hebraicas, Yud, Re, Vav, Re, que foi traduzido para nós como Jeová, como Iavé, como Javé, mas no texto original hebraico, simplesmente, nome de Deus, Yud, Re, Vav, Re. E também como foi o projeto que Deus quis realizar no meio da humanidade através desse povo. Porque Deus formou esse povo para que o Messias surgisse desse povo. E nós vemos estudando aí na Bíblia Sagrada o que Deus fez. Desapossou nações. O Senhor mandou que exterminassem nações. Puniu o seu povo. Colocou o seu povo numa situação que não tinha condições, através da lei de Deus, e pudesse se salvar pela sua própria justiça. Tudo isso Deus preparando, né, a vinda do Messias, o surgimento de Jesus. Quer dizer, é uma história maravilhosa, muito profunda, é uma história muito gloriosa, e todas essas histórias estão à nossa disposição. Está na Bíblia. E continuando aqui. O Antigo Testamento é para os cristãos como um documento de fé para conhecer melhor a Deus e tudo aquilo que Ele falou e fez pela humanidade. O Antigo Testamento é um documento antigo, uma antiga aliança, né? Agora, o Novo Testamento, a outra divisão da Bíblia, foi escrito depois da ressurreição de Jesus. O Novo Testamento apresenta a encarnação de Jesus na terra através do povo de Israel. Jesus assumiu sua história, quer dizer, viveu como judeu, suas tradições, sua cultura e sua religião e o compromisso de realizar o projeto do Pai. Ou seja, Jesus não veio para se rebelar contra a lei, ele veio para cumprir a lei. Ele acompanhava os seus pais até o templo, ele ia ao templo, mas ele não precisava de oferecer nenhum sacrifício por ele, porque ali estava a perfeição de Deus, o segundo Adão antes da queda. O Novo Testamento apresenta também a experiência e a reflexão religiosa de Jesus e dos primeiros cristãos. Aí futuramente nós vamos estudar isso com mais minúcias. Com a vinda de Jesus realiza-se um novo testamento, uma nova aliança, um encontro definitivo com Deus. Por isso tudo o que Jesus disse, fez e tudo que foi proclamado sobre Jesus pelos seus apóstolos e discípulos constitui o documento de nossa fé, o Novo Testamento. Estas partes da Bíblia têm um nome de testamento, vem da palavra latina testamentum, que significa documento importante, como aquele documento que alguns pais fazem para seus filhos. E que documento, né, que o Senhor deixou para nós. Deixou para nós o seu Espírito. Deixou para nós uma comunidade em que podemos ter comunhão, deixou para nós tudo aquilo de que precisamos para galgarmos um estágio melhor. O testamento na Bíblia relembra a aliança feita entre Deus e o povo, começada com Moisés no Sinai, confirmada e aprofundada ao longo de toda a história deste povo. E assim, meus queridos irmãos, vamos ficando por aqui, e que o Senhor continue falando em cada coração. Se você não entendeu alguma parte, você volta,
você ouve de novo, você anota, você procura pesquisar, tudo isso vai ser para o seu engrandecimento, seu enriquecimento espiritual. Que Deus te abençoe, te dê uma noite abençoada, um dia abençoado, e vamos em frente, porque Deus ainda tem muitas coisas boas a realizar em nossas vidas. Fique com Deus. Amém.